Fala galera, estamos de volta, eu sou Paulo Mansur. E eu sou Gilberto X. Você está no canal Decompondo. E no vídeo de hoje nós vamos discutir o mais novo filme de M. Night Shyamalan. Fragmentado. E para você, né, que ainda não viu o filme, pare agora o vídeo, vá assisti-lo e depois retorne, né? Ou assista por sua conta e risco. Nós vamos falar spoilers liberados. Vamos falar tudo a respeito do filme e esse filme, se você não assistiu, qualquer coisinha pode prejudicar a sua experiência. Exatamente. Eu não tinha visto, acho que eu só tinha visto o trailer, né? Contrariando a minha própria teoria, você me mostrou, inclusive. Eu assisti o trailer e engraçado, não me atrapalhou. Porque foi um trailer muito bom. Muito bom. O trailer O trailer é muito bom. Diferente do que tem acontecido ultimamente, O trailer com é bom. trailers que contam demais, nesse trailer não. Nesse trailer ele instigou sem contar muito. E assim, só pra quem tem ainda alguma coisa, alguma dúvida, o Shyamalan voltou. Shyamalan voltou. Com a sua essência. Isso, né? voltou. O seu estilo chamalaniano. Aquele Shyamalan moleque, né? Aquele Shyamalan garoto, moleque. Isso. Então fica com a gente. Vamos começar a falar sobre Fragmentado depois da vinheta. Eu começo já comentando, né? Assim, acho que a primeira coisa que aparece é aquela questão da menina, o personagem que a gente vai entender como personagem principal. E tem uma coisa assim das patricinhas contra a loser ali, né? Isso. Você já meio que cria uma simpatia por um lado e meio que uma... Né, meio que Não sei uma antipatia, não. Não é uma antipatia, mas você fica meio falando, pô, essas minas são meio querendo dar uma querendo se achar. Isso. Não é mais ou menos isso? Ou a outra é muito problemática demais, né? Não sabe direito qual que é o problema. Eles soltam, né? Que aquela lá ela é a que todo mundo. Não rola um bullying, mas que ela é a que fica pro escanteio, né? Isso. Ela é a isolada da turma. Isso, a isolada. E a menina comenta, são três amigas que estão num aniversário, né? E num shopping, algo parecido. E ela comenta que ela só fez o convite por misericórdia. Convite por misericórdia. Então, isso me incomodou. Me incomodou quando eu vi isso. Essa coisa assim, nesse desdém. Né? Pois é. E aí. É bacana porque assim, ele começa com um planinho, mostrando o pessoal lá, confraternizando-se, né? Provando dos pratos lá tal, e ela já está isolada. Embora ela tenha ido. Sim, ela foi convidada, ela está na festa, mas ela não faz parte da festa. Isso. Ela foi para fugir do problema dela. Entendeu? Ela aceitou aquele convite para ficar mais tempo longe. Pode ser. Né? Até então a gente não sabe que ela tem problema. Não sabia que tinha algum problema e tal, né? Ela foi chamada para o aniversário e tá lá. Isso. E aí ela, por uma infelicidade lá, a carona que ela tinha que ter, alguém que ia buscar, a gente não sabe quem, né? Ela acaba entrando de gaiato no navio. E aí o pai da aniversariante oferece uma carona, fala, não vai ficar aqui desse jeito. E oferece a carona, eu te dou uma carona, eu te levo até em casa. Porque ela não está esperando ninguém, ela fala, o carro quebrou, né? O carro do fulano quebrou, mas não é que ela tá fugindo dessa pessoa. Será? Sim, né? Porque ela falou, o carro quebrou. Não sei. Ela foi na festa para não ficar... Não, mas ela tá esperando, já passou tipo um tempo e ninguém foi buscar ela. Eu acho que o carro quebrou mesmo. Eu acho que ela tá querendo, porque ela fala, eu vou de ônibus, ela ia sair de lá e ia... Não, já que o carro quebrou, ela ia se virar. Eu não sei, eu achei que não, achei que ela tava mentindo mesmo. Fica a dúvida, mas que seja. E aí ela cai numa situação totalmente involuntária, né? E elas acabam sendo sequestradas. E é pra mim a cena já de tensão no começo ali. Sim. Porque Shyamalan é muito bom, aprendeu muito bem com Hitchcock, né? Então ele é muito bom em criar o suspense e já cria o suspense ali no carro. No carro. Primeira cena, isso é antes dos créditos. Então ela vai com a mão na maçaneta, você fala, puta, dá tempo, foge, dá tempo, foge, dá tempo. E não dá tempo. É muito bom, essa cena é muito boa. Isso, e com sutilezas, né? Com sutileza, aquela câmera fechada, sabe? Com tempo. Sim. Né? Não é uma coisa apressada. Ele deixa você sentir a cena. Né? Você tá acuado junto com ela. Isso. Você tá acuado. Você fala, eu tô sendo sequestrado. Você está sendo sequestrado, porque você entrou para ver um filme e de repente você já está vendo uma cena angustiante, praticamente o quê? Tinha 1 minuto de cena, acho que 1 minuto de filme. Isso. E se a pessoa acha estranho o comportamento da menina naquele momento, mais pra frente você vai descobrir o porquê que ela teve aquele comportamento. Se justifica. De uma delas, né? A protagonista, isso, que é interpretado pela Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy, quem já viu A Bruxa, isso. Ela está em A Bruxa, ela protagonista cresceu. da Bruxa, cresceu.
Tava mais novinha lá. Na Bruxa ela era menor e agora tá... Tem uns 17 anos, vamos dizer assim, os personagens, né? Mais ou menos. Acho que 18, né? Já 18 anos? Já 18. Como tem pra frente, tem uma relação com meninas de 18, o personagem, o vilão, né? Então ele foi atrás de meninas de 18. E aí começa já com uma tipografia, né, uma tipografia elaborada, já com umas brincadeiras fazendo essa questão do fragmento. Remetendo, né? Isso, uma coisa de dualidade, uma coisa conecta na outra. Quer dizer, para quem gosta de abertura, tem essa coisa com tipografia, que mexe com design, alguma coisa, já vai gostar da própria abertura. Exatamente. A abertura já é elaborada e ela tem um reflexo até do próprio filme. E aí então as meninas são sequestradas e o plano é revelado pra gente já no cativeiro. Sim. E a fotografia é muito boa, ela ajuda a compor todos os momentos de tensão específicos do filme. Cada momento, cada plano, cada cena ajuda a compor um sentimento, alguma urgência, né, específica. No começo abre já dividindo, né, o plano bem simétrico, dividindo a protagonista de um lado e as outras duas do outro. Até uma faixa, né? Isso. Teve pessoas que acharam isso muito explicativo, já gráfico muito demais. Didático. Isso. Eu gosto, acho gráfico e eu acho que conta a história. E mostra tem um propósito. Isso, e reforça até a questão lá da festa, porque as duas estão juntas, abraçadas, e ela está isolada. Isso. Mais uma vez, ela está isolada até nessa situação, porque elas agora estavam as três no mesmo barco. Né? E mesmo assim elas meio ainda estão tentando se proteger e meio deixando ela de lado. Isso. De novo eu fico chateado e compro a briga dela. Não, e faz sentido também porque assim, as duas foram atacadas primeiro, com o gás lá. Sim. Então elas já ficaram um tempo acordadas, desacordadas. Na verdade elas foram sedadas primeiro. Isso. E por sua vez acordaram primeiro. Acordaram primeiro. E ela estava dormindo ainda. Então faz sentido as duas estarem abraçadas no canto. Sim. E tá esperando ela acordar. É. Né? Porque elas podiam estar as três acordadas e abraçadas no canto. Mas em nenhum momento elas se cria esse vínculo, né? Elas Isso, não cria não. E aí surge o sequestrador. Isso. E meio que ele aparece, senta, olha para as meninas, meio que fica escolhendo entre as três. A gente acha que ele é simplesmente um tarado, que tem um cunho sexual, escolhe uma delas e fala: você primeiro aqui, vem comigo. Né? E aí nessa hora, vai, não vai, é o primeiro, vamos dizer assim, insight da protagonista, que ela fala para outra: olha, se urina, né? Faz xixi. Faz xixi. Então você já tem aí uma pista de que ela tem um conhecimento. Isso. Como é que ela sabe específico para esse tipo de situação. Ela sabe se defender, né, numa situação como essa. E a menina sai, volta e não acontece nada, não há um estupro, não há nada parecido. E o cara, ela fez o que ela pediu. Sim. Ela fez. E nessa cria uma repulsão do cara. Ele começa a se debater, inclusive gritar, porque veio lá, o xixi foi na mão dele. Isso. Ele se incomoda profundamente. Né? Porque ele é um cara que essa personalidade tem toque. Isso. Né? Tem mania de limpeza, vamos dizer assim. Vulgo, ele tem toque com limpeza. Então conhecemos a primeira personalidade desse vilão, que mais pra frente a gente vai descobrir que ele tem múltiplas personalidades. Ele sofre de TDI, transtorno dissociativo de identidade. Então nessa primeira personalidade é alguém supraciado e que tem toque. Tem toque, de arrumação. Isso. E falando sobre as identidades, né, isso demandou um trabalho incrível, executado com uma maestria ímpar. Sim. Surpreendente. Já havíamos visto o James McAvoy, o ator que faz o vilão, em outros filmes como, por exemplo, o X-Men. O First Class. O First Class, isso. Ele é o Xavier. Isso. E ele interpreta muito bem, a gente já sabe que o ator é bom, mas nesse aí, olha, ele faz um trabalho que é uma coisa incrível realmente. No mesmo momento, assim, ele consegue mudar de uma identidade para outra. Porque nós vamos descobrir durante o filme que são 23 identidades. Sim. Que habitam aquele corpo, aquele ser. E, dividem aquele ser. Isso. Que o original era de nome Kevin. O Kevin. Acontece algo com ele e ele se divide em várias personalidades. Uma é o Dennis, que é um cara super aciado e tudo mais, que sofre de troca. Meticuloso. Temos uma mulher, que aparece também. Senhorita Patrícia. O menino, de 9 anos, um aprendiz de estilista. Isso, aspirante. Dos 23, são 5 que aparecem. 5, no máximo umas 8, mas sem a gente ser nomeada. Isso. O protagonista mesmo são os 4. 4. Assim, isso, né, que é o que aparece nesse momento. 5, né? 5, isso. No final. 5. Isso. Acho que um exemplo, assim, para ficar bem claro isso, numa das entrevistas, ele faz um acompanhamento com uma psiquiatra, né?
A psiquiatra, ele vai... as identidades, na verdade, jogam contra, né? Elas mandam um e-mail para a psiquiatra para marcar sessões, e aí ele vai lá meio para se desvencilhar disso, porque ela fica ficando meio ressabiada, ela fica com uma pulga atrás da orelha. Tem alguma coisa acontecendo com o paciente dela. Né? Há um conflito, ela percebe o conflito. E aí ele sempre, nas sessões, ele tenta disfarçar e tal. E numa das sessões, cara a cara com a psiquiatra, o plano fechado, bem nele, assim, em close, ele faz uma transformação de uma das personalidades, passando por uma meio neutra, né, meio en passant, e depois o Denis assume, que assim, acho que ali seria aquela cena para indicação do Oscar. Exatamente. Né? A cena que você vê a mudança, vê o trabalho, porque não tem muito corpo, não tem nada, é o rosto, basicamente, que muda e você acredita em uma personalidade, e sai uma e entra outra e você começa a reconhecer, inclusive. Assim como é o trabalho do psicólogo, você, a audiência, começa a acompanhar. Você fala assim, nossa, mas agora é o outro. Você começa a se afeiçoar, eu gosto mais do menino. Né? Eu assisti com a minha filha, por exemplo, ela se identificou com a criança. Você vê um cara, ele tem quantos anos o ator, mais ou menos? O que, uns 30 anos? E ela se identificava, porque uma das personalidades tem 9 anos. Então assim, o trabalho de expressão corporal dele, de voz... Né? Eu vi a versão dublada e legendada. E diga-se passagem, a dublagem brasileira acompanhou isso também. Porque às vezes podia ficar muito fake, né? Desconectado. Porque tem pouco tempo para fazer. Então fica aí até uma menção para a dublagem brasileira, porque ela fez, e exatamente, questão do tempo, ela fez um trabalho fundamental, porque a voz acompanha a personalidade. Então quando é uma mulher, a voz é feminina, quando é a criança, ele tem a língua presa, inclusive. É a voz e o jeito de se falar de uma criança, quando é o Denis é um jeito imponente, centrado, né? Então acho que isso é primoroso, acho que o trabalho dele realmente, não sei se é muito cedo ainda para se falar em Oscar, algo parecido, mas menção ou indicação merecida. Sim, a internet toda, né, todo lugar, e se comenta a respeito disso, que ele merece pelo menos uma indicação ao Oscar, realmente um trabalho... Seria válido, não é gratuito. Isso. Eu costumo falar sobre metamorfose, né, você vê um ator num papel, num filme, e aí você sabe que ele é bom, porque no outro papel ele está completamente diferente. Né? Então ele incorpora realmente o personagem e tal. Né? Ele não precisa de um tempo para sair, né, e retomar um sentimento. Não, no mesmo momento, no mesmo plano, ele assume outro personagem. Né? É impressionante. E nisso, as personagens, bem como nós espectadores, vamos descobrindo essas personalidades desse vilão. Elas vão também reconhecendo. Vão reconhecendo. Porque cada hora ele entra no quarto e é uma personagem diferente. Isso. Para ela, uma persona diferente. Como o feitio do rosto e tudo mais, ele não usa nada, no adereço, está com o rosto limpo, elas sempre veem ele. Isso. Mas conforme ele começa a falar, elas percebem quem está falando com elas. Elas começam a identificar, mais a protagonista. Isso. Muda um pouco a questão do figurino, né? A Cassie, né? A Cassie começa a perceber, ela é muito perspicaz. Isso. Então ele está com outra roupa e tudo mais, e ela começa até a tentar ludibriar algumas vezes ele. Né, em algumas situações, né, quando é a criança, por exemplo, ela cria vínculo, né, ela vai trazendo ele para o lado dela, né, algo parecido. E as outras são sempre arredia e tentando fazer um plano para escapar. Isso. Né? Elas entendem que talvez na força bruta elas não vão conseguir, mas elas fazem de tudo para fugir. Elas querem atacá-lo as três ao mesmo tempo, só que a Casey, como ela já tem uma experiência que vai descobrir ela tem um background. Isso, ela tem um background. Ela fala, não vai dar certo isso. Vamos esperar para saber o jeito que está acontecendo com a gente. Isso. Né? Em paralelo a isso, que é a questão do background, a história da personagem é mostrada, se ela tem uns 18 na história, então vamos pensar que volta aí uns 12 anos no tempo, e ela com uns 6 anos, ela caçando, né, aquele hábito americano, eu não sei se é um hábito saudável, politicamente não entra o caso aqui, mas ou ecologicamente correto, ela vai caçar com o pai e com um tio. Então a gente vai acompanhando, enquanto ela está presa, às vezes ela está num momento de sonolência ou num momento de reflexão, tem um flashback que vai dando bagagem para a gente entender as atitudes do presente. Então o flashback do passado ajuda a gente a entender as atitudes do presente. Então não é um flashback gratuito. Né? É um flashback que vai conduzindo você e mostrando quanto aquela personagem, o que ela passou, né, para chegar naquele ponto do joguinho. Muito bem elaborado ali, muito bem construído. Isso. Com um propósito muito bem definido ali. Inclusive até na questão da paleta de cores, né? Exatamente. Que é uma paleta que vai ser usada depois lá na frente também.
vai fazer um reflexo, né, do background com o desfecho. Com tons ocre, com uma coisa assim meio de outono, né? Com a coisa da floresta, mas um tom. Não é aquela floresta verde e tal, uma floresta mais avermelhada, mais amarelada, né? É muito bom. Eu acho que os flashbacks. Eu vou ser sincero, que já vou falar isso aqui. Eu me incomoda mais o flashback no filme do que o filme. Do que o vilão. Eu digo a angústia. Isso. Do que as coisas que o vilão faz. Exatamente. Então fica a dica aí. E como tudo é muito bem elaborado, o Shyamalan sabe muito bem o que ele quer, em todos os sentidos, nada de graça, sabe? A questão dos objetos, a questão do figurino. Naquela cena em que o vilão sai do consultório da psicóloga, que depois ele acabou de ir embora, aí ela atende uma outra pessoa, né? Ela estava atendendo uma pessoa que também vai embora, uma outra paciente, e aí a vizinha do consultório, né? Uma senhora que mora ali do lado, chama ela. Né? Isso. Na verdade, o consultório e a casa é o mesmo local. Né? Ela é a vizinha da casa e, por sua vez, ela atende as pessoas no apartamento. Isso. E aí, é engraçado que você vê, elas ficam espelhadas. Assim, elas estão com a roupa, com o figurino, com uma preta de cor muito semelhante. Sim. Né, as duas. E aí você percebe, pela conversa delas aí, lá que a vizinha também tem uma psicopatia. Né? Uma mania. Na verdade, eu fui perceber isso na segunda vez que eu assisti. Na primeira vez, eu achei pitoresco só o final, quando ela, depois da conversa entre as duas, porque ela questiona, o interessante é que ela questiona a psicóloga, o psiquiatra, a vizinha. Ali ela é a vizinha dela. Ela questiona assim, com um certo preconceito, né? Aí eu faço o link com as meninas de novo lá no começo do filme, quer dizer, essa coisa da sociedade julgar e tudo mais, apontar o dedo, né? Então ela fala assim, nossa, como é que você consegue ficar com essa gente, uma coisa assim. Aí ela fala, consegue o quê? Né, como quem diz, para mim isso e ela cita que os pacientes é como se fosse a família dela. Exatamente. Né? Ela abdicou de ter uma família para cuidar dos pacientes. Então ela até foi atraída por essa amizade com essa vizinha por conta disso. Ela sentiu essa psicopatia que a vizinha não acha que não tem. Pode ser. Né? Ela fala assim, mas como é que você fica com essa gente? Aí ela fala, não, porque eu teria medo, alguma coisa parecida. Aí termina o diálogo assim, ela, não, peraí, ela está assistindo tipo roletrando deles, está assistindo um roletrando. E aí ela fala, não, entre um 1406, os mais velhinhos vão lembrar o que é isso, né? Um ligue já, um compre já, não sei o quê. E ela pega e fala, não, tenho que comprar isso, é uma porcaria pro pé lá, né? Um negócio para desfolhar a pé, alguma coisa parecida. Tenho que comprar isso, e liga. Quando eu vi pela segunda vez, eu reparei que num contraplano assim que mostra a televisão, embaixo, assim, tipo na parede da mulher lá, tinha uma pá de caixa de coisa que ela compra e nem abre. Ou seja, para a mulher, os caras que frequentam a vizinha dela é um monte de doido. Mas ela não se vê como também tendo uma... Tem essa urgência de comprar o que ela vê, de emular, imitar. O que ela gostou lá, né, viu na pessoa, já imita, e ela... Né? E eu vejo isso como uma cutucada do Shyamalan para a audiência também. Porque até aquele ponto do filme, você está assistindo o filme, entre aspas, numa zona de conforto, falando, olha aquele doido lá, olha o doidinho. E muitas vezes você tem alguma coisa aí não mal resolvida. Sim. Então ele está cutucando a audiência na figura da vizinha. É como eu interpretei. Como na Dama na Água ele coloca o crítico. Ele coloca uma crítica ao crítico. Ao crítico. Que até mata o crítico, né? Nessa vez ele dá uma cutucadinha ali na audiência. Isso, na figura da vizinha. Isso. Mas eu acho muito legal essa questão das coisas, dos figurinos, porque você vê, tem uma hora também que você percebe a troca de personalidade do vilão, que ele tá lá, ele é a senhorita Patrícia, com aquele chale, né? E aí, de repente, vira e ele deixa transparecer só um pouco assim a blusa na frente, que por baixo ele tá com a camisa. A camisa normal. Do Dennis. Opa! Isso, virou ele volta. Falando no Dennis, e essa roupa que você está mencionando, você acha que a roupa que ele usa é do zelador, do zoológico. Isso. Eu não via como a roupa do zelador. Eu achava até que era uma roupa fina, não vou dizer chique, mas mais fina, bem alinhado, com os botõezinhos bonitinhos. Falta pet, falta uns alguma logotipia naquela roupa. Então eu não via como a roupa do zelador. Você vê como a roupa do zelador? Eu pela paleta de cor também, aquela coisa meio esverdeada, né? É um verde metalizado, né? Isso, e assim, tá combinando tanto calça com a camisa. Tá. Então não sei se é uma questão só aquela coisa do toque do personagem, ou se aquilo também já denota a roupa que ele usa para trabalhar.
me pareceu ser a roupa do trabalho dele. Tem uma outra, vamos dizer, elemento de cena também que surge para dar uma evidência de onde eles estão e tudo mais, que é o walkie-talkie, né? Isso. A cena do walkie-talkie, ou É seja, uma pista. Né? O walkie-talkie, uma hora que ela vai visitar o quarto da personalidade infantil. Isso, o menino, né? O vilão, enquanto na personalidade do menino, Isso. sente uma afinidade por essa própria protagonista. Sim. E leva até o quarto. Né? Ele vai apresentar a música lá, né? Ele vai dança. É uma cena engraçada. E ela envolve ele, né? Porque ela acha que ela consegue fugir pela janela. Ele menciona uma janela. Isso. E aí aquela coisa, o toque de humor do Shyamalan. Isso. E a janela que existe no quarto não tem janela. É um desenho que o menino fez de uma janela fechada e abrindo. Isso. Né? Aberta. Isso. Exatamente. E aí o walkie-talkie, ela conversa, ela pede ajuda. Ela fala, você me mostrou alguma coisa que é uma surpresa e tal, né? Isso. E aí ele mostra, uma hora que ele estava até meio bravo com ela, tal, ele mostra isso aqui. Né? Aí é um walkie-talkie. Né? Ele fala, é do senhor Denis. É do Denis. Ele pegou escondido. Ele pegou escondido. E aí mais pra frente você vai saber que vai ter a revelação que aquele walkie-talkie está se referindo realmente a esse trabalho que ele tem, que é no zoológico, que é onde eles estão. Que é mencionado que ele trabalha 10 anos nesse local. Isso. Né? Numa das sessões de terapia com a psicóloga, ela menciona que ele está indo bem e tudo mais. Que eles mencionam assim, logo no começo do filme, né, que ela fala, eles me disseram que você trabalha há um bom tempo. Até aquele momento eu achava que eles eram o chefe deles, eles, a empresa. E eles são as outras personalidades quando se referem a ele. Mas não, ele está indo bem lá, ele está trabalhando. Falando ainda de objetos, por exemplo, no quarto do menino, você tem outra pista, né? Para quem vê pela segunda vez na hora já vai saber, obviamente, mas outra pista é decorado com muitos animais. De pelúcia, de vinil, tem aquela cobrinha com arame enrolada numa luminária e tudo mais. Isso. E quando já no fim do filme, por exemplo, é desvendado tudo, eles têm um take que mostra, por exemplo, aquele copinho de escovas de dente. E tem lá, acredito eu, as 23 escovas de dente. Então cada personalidade é acentuada, né? Faz sua higiene. Exatamente. Então imagina, tem 23 escovas de dente. Ele escova os dentes para todas as vezes, né? Cada personalidade. Eu achei isso pitoresco da questão de direção de arte. Tem um take de cabide, né? Mostra uma arara com todas as roupas dele ali, né? Ou seja, o cativeiro dele. E isso tudo é mudado na luz e dá uma aflição, né? Não dá uma aflição entrar, como se você estivesse olhando mesmo aqueles objetos, né? Isso. E o cabide é um objeto importante. O cabide é recorrente. Isso. Ele é recorrente. Não seria o objeto mágico, né, do filme, porque ele está lá, ele é o objeto em que a mãe do menino batia nele. Isso. Né? Então, causando o trauma, que vai depois envolver essas 23 personalidades, né? Então a mãe batia nele com um cabide e as meninas vão usar um cabide de arame, que elas vão tentar fazer uma das tentativas de fuga. Para tentar fugir, tentar abrir o trincozinho lá. Aí eu acho que a gente agora abre o parênteses para discutir a questão assim, se essa mãe abusava desse menino, se ela judiava dele, ela tinha a impressão que dá é que assim, ela estava cismada também com essa questão de limpeza, porque uma criança, acredito eu que tinha uns 9 anos também, uns 8 anos, para não fazer bagunça, então assim, para ele não fazer bagunça, ela sentava a varinha, o cabide nas perninhas dele ali, porque assim ele está embaixo lá da cama acuado. Então fica a pergunta, onde estaria o pai desse menino? Né, para proteger? Então a gente criou uma teoria nossa aí. Exatamente, né? exatamente. Porque naquela cena que ele sai e vai até a estação de trem, ele compra flores, um buquê, um ramo de flores. Que até o Shyamalan coloca de um jeito que parece que quem foi comprar as flores era o Denis e a Patrícia. O Denis comprou para a Patrícia. A Patrícia fala, obrigado. Obrigado, Denis. Obrigado, Denis. E aí ela assume aquelas flores. Isso. Então você entende que é para ela. Que é para ela. Isso. Só que aí ele vai até a estação de trem. Ele vai até a plataforma. Isso. E aí vira, ele coloca os óculos, você vê, se transforma em Denis de novo. E assume. Isso. E coloca o buquê de flores no chão. Isso. E deposita com uma reverência. Com reverência e tal, como quem coloca as flores numa sepultura. Num túmulo. Exatamente. Então aí vem a nossa teoria da questão do pai. Por que esse pai está sumido? Qual que é a nossa teoria? Nossa teoria é de que o pai morreu num acidente de trem. Essa é a nossa teoria. Exatamente. O pai morreu num acidente de trem. Porque até ele vai ter uma transformação do final do filme,
dentro de um trem. Não, é na mesma hora. É na mesma hora. Depois Ele deposita, isso. aí ele se dirige para dentro do vagão, pressupõe que é tipo a última viagem do trem, o trem está tudo apagado já. Isso. É aquele trem de viagem, né? Isso, o trem parou na Não é estação. o nosso trem aqui. Ele parou na estação e não. Parece metrô também, não sei, né? Não, é um trem mais bem bonito, mais bem acabado. Vamos dizer assim. Uhum. E ele, lá dentro, há a transformação e a Beast, ou então, no caso, Besta, a Horda, surge. É a primeira aparição da Horda, ou do Horda, no caso, é feito no trem. Então o trem é um... A 24ª personalidade. Quarta personalidade. A 24ª identidade parece dessa transformação então, o trem, dentro do trem. O trem tem um fator fundamental, então. Isso, simbólico, né, para o personagem, né, porque o pai teria morrido ali. Tá. O pai teria morrido num acidente de trem. Isso. Aí a mãe, né? A mãe teria ficado sozinha, com o filho. A mãe sentiu a perda. Sentiu a perda do marido. E descarregava no filho. Sim, a nossa teoria é essa. Então, é um dos motivos dele sofrer tanto, é porque a mãe fica viúva e descarrega essa frustração na criança. Isso. Uma das personagens principais, que é o Dennis, que é essa pessoa com toque de anciamento, surge nesse momento. Surgiu dessa necessidade da mãe de ter tudo arrumado, de brigar com o filho por filho não deixar E é uma defesa do próprio, vamos dizer, do organismo, para que ele fala, eu quero defender, né, ele. Então, por isso, eu tinha que defender, por isso que ele surge para arrumar tudo. Isso. É o cara que arruma tudo, então a mãe não vai mais brigar. Isso, exatamente. E aí vem a pergunta, você acha que o Horda é exagerado? Ou seja, naquela hora que esquece o final do filme. Vamos pensar assim, o Horda te incomoda, o jeito que ele trepa e anda pela parede, toma tiro e não se machuca, ou isso é justificado? Não, justificado. No universo xamalânico, né, é justificado isso. Ele trabalha com essa coisa do fantástico e como você já põe uma situação que é meio absurda, que são 23 personalidades, 24, então você ter uma personalidade que adquire as características ao extremo, sim, né, físicas, de força e tal, eu acho plausível. E é mencionado naquela palestra, de novo, meio que para direcionar a audiência, a palestra que ela dá por Skype, que tem gente que... Psicóloga, né? A palestra que é dada pela psicóloga, que tem gente que, por exemplo, que uma personalidade é cega e a outra não é, uma personalidade tem diabetes e tem que tomar insulina e a outra não tem, e até uma das personalidades dele toma insulina. Exatamente. Né? Então isso é mencionado no filme para que justifique. Ela comenta até que a pele fica enrijecida, igual uma pele de rinoceronte, né? Que é aquela cena onde ela dá a facada nele e a lâmina da faca quebra. Entendeu? Para justificar então o tiro de escopeta que ele se fere, mas não é um ferimento mortal. Isso, que uma pessoa comum mataria e no caso dele... Exatamente. E além da força sobre-humana, quando ele consegue abrir entortar a jaula, a grade que ela está se defendendo no final do filme. Exatamente. As características dessas identidades são provadas por fatos reais. Sim, baseado, né, em coisas reais. A questão você tem duas personalidades, uma sofre de diabetes e precisa tomar insulina, e a outra não, no mesmo corpo. Sim. A personalidade que precisa de insulina não vai interferir, né? O fato de tomar insulina não vai interferir na outra. O corpo parece que resolveu para aquela personalidade, quando a outra sumir, aquele efeito passa da doença e do medicamento. Sim. Né? Então o pai dela morre, ela é obrigada a viver com o tio. Certo? Isso. O pai tem um ataque cardíaco, isso é contado pelo próprio tio. No enquadramento que me lembra um pouco aquele velório do Sexto Sentido, certo? Há uma referência aí. Algumas rimas, né? Ele faz homenagem, por exemplo, ao Hitchcock. Isso. Né? Tem plano de cima, assim, que é bem psicose. Isso. Ele me lembra, em algumas cenas que tem aquela coisa do ponto de fuga, me lembra Kubrick. Né? Então ele faz umas brincadeiras. E aí também ele se faz brincadeira com ele mesmo. Sim. Obviamente. E aí o tio então fala para ela que ela vai ter que viver com ele. Então aquela situação de abuso que é meio que mostrado, meio que velado, algumas pessoas talvez nem entenderam, quem é mais novo, não sei. Eu vi com alguns jovens a primeira vez que eu vi, eu não sei se essa molecada entendeu. Isso então entende que vai correr a vida inteira dela até o ponto que nós estamos. Isso. E é o primeiro plot twist, vamos dizer assim. O filme tem, né? Onde o Horda vai atacar, abre a grade, tá em cima e ele depois percebe que ela
que ela foi uma pessoa que sofreu. Sofreu. Como ele. Isso. Né? Como ele, ela também sofria na mão do tio. Que é o que ele buscava. Por que ele escolheu aquelas duas meninas? Ele pesquisou 4 dias para chegar naquelas duas. Isso. Por acaso pegou as 3, mas ele queria as duas. Elas foram criadas numa zona de conforto da nossa sociedade e elas nunca viveram ali algo ao extremo. Isso, ela tinha família... A família normal. Normal, feliz e tudo mais. Não sofreu as dores que ele sofreu. Mas quando ele vê as marcas físicas no corpo dela, Isso. essas marcas você acredita que era o tio que fazia ou ela mesmo se mutilava com raiva? Porque tinha no corpo aqui todo. Não sei. Ou era na hora que ela tentava se defender e aquilo era o resultado? Podia ser. Um pouco dos dois. Um pouco dos dois, talvez. E ela se escondia, né? Se escondia. A gente não vê que tem essas marcas, né? Ela vai tirando durante o filme. Vão ter situações que vão fazendo ela tirar a roupa. Exato. Né? Bem construídas. Bem construídas. E até o momento que ela está tipo um topzinho só, e você vê a barriga dela cheia, aqui cheia do ombro, até o ombro. Isso. Cheia de corte. E aí ele fala, poxa, peraí, você é das minhas. Você também foi criada lá nos portões de Mordor, né? Forjada nos portões de Mordor. E então é o seguinte, tamo junto. Isso. E aí ele vai embora. E isso decepcionou algumas pessoas. E eu achei do caralho. Eu também. Porque assim, eu tava no momento, ela acaba as balas. Acaba as balas. Então parece que não tem mais esperança, ela vai morrer. Isso. Você fala, pô, até a câmera pega de trás, assim, é a hora que ele tá abrindo, e você vê que ela tá presa, ela não tem lugar para fugir. Ela tá numa jaula. O Shyamalan constrói muito bem aquilo. Fala, não tem onde fugir, ela vai pegá-la. Né? E aí tem esse momento que ele vê que ela só, você fala, pô, e aí ele abandona. Aí ele vira as costas e vai embora. Então isso pra plateia, o público fica decepcionado. Queria aquela coisa de vamos vencer o vilão, o clichê. Isso. E o Shyamalan não entrega isso. Né? Aí ela é encontrada por um outro funcionário, aí você começa a entender onde ela está e descobre que é o relógio. Você vê que ela passou, ela já amanheceu, né? Porque começa... todo esse arco começa à noite. À noite. Isso. Ela passa a madrugada, à noite, né? Isso. Depois que ele vai embora, ela fica lá. Isso. Né? Não, ela está desiludida, não tem nem pra onde ir. Né? Aí ela é encontrada por uma outra pessoa, sai de funcionário que vai lá fumar e fala, o que você está fazendo aqui? A gente descobre que ela estava no zoológico. Isso, conforme vai subir a escada. Tal, bem montado também, um plano bem legal. Isso, vai revelando que aquilo lá são os porões de um zoológico. Volta a rima visual, porque quando a gente sai... Aí tem um reflexo, né? Isso. E tem um reflexo que quando ela ia caçar com o pai, depois com o tio, e tem o primeiro abuso, o tio abusa sexualmente da menina de 6 anos, naquele momento, toda a paleta de cor, aqueles... É o tal do ocre. Do ocre, aquelas folhas, porque é um outono, né? Sim. Reflete no final, Lá de porque também estão lá, tal. E ela está no ambiente selvagem também, no caso, porque tem... quando ela é criança, ela está lá caçando na floresta e ela está num tipo diferente de floresta. E você não entende de selva. E você também não entende que ela venceu tudo bem que ela não matou, mas ela vence de uma certa maneira a presa ali. Sim, né? sim. Apesar que ela era presa, mas ela consegue dar a volta por cima e ela vence. Então ela sai vitoriosa dessa caçada, mais uma vez. Exatamente. E aí ela vai pro carro, né? A polícia faz os cuidados, não sei o quê, os paramédicos, não sei o quê, e ela vai pro carro da polícia. E a policial chega, é o finalzinho do filme, e fala, olha, o seu tio chegou, né? Abre a porta e meio que convida ela a sair do carro. E ela fica olhando assim com uma cara, o plano vem, né? Lenta, ela olha pro policial, fica aquele olhinho marejando. Depois a câmera para, o policial tem um bom tempo. Fica a pergunta, ela sai do carro e conta o que o tio faz com ela, ou ela vai tranquila para casa? Tranquila não, mas ela vai para casa. Ou ela vai dedurar o tio, vai contar que vem sofrendo abuso sexual do tio desde os 6 anos de idade. Sim. Ou ela vai armar, a partir dali, como ela enfrentou um vilão mais poderoso, mais vilanesco do que o tio, né? Ela vai agora passar a enfrentar o tio. De alguma forma ela vai armar. Mas aí a gente teria que ver, né? Isso. Eu compro para não ter que ver, porque eu não gostaria de ver num terceiro filme, né? Eu acho que a história dela está resolvida. Para mim, o jeito que ela olha é como que ele diz assim, ó, tem coisa aqui. Ela vai caguetar o tio. E aí o filme acaba. Afinal de contas, ela já sofreu demais. Sim. Né? Sofreu demais ali, a personagem está mudada. Ela começa de um jeito. Sim. Né? Era uma pessoa coada que conseguiu. E ela tem, como todo bom filme, ela tem que se transformar. Isso, teve o ar. Né? Ela passou por aquele umbral, entendeu? Ele passou por aquele umbral, aquele corredor, literalmente. Literalmente. Né?
passou por aquilo lá e ela está transformada. Sim. Ela enfrentou, ela saiu vitoriosa daquilo lá, daquela selva, né? Daquele enfrentamento, daquela besta. Então ela pode muito bem enfrentar de algum jeito, né? Essa outra besta que ela vinha convivendo há anos. Eu acredito que ela vai fazer isso. Bom, aí o filme acaba. O filme acabou, pra mim estava tranquilo. Eu me dei por satisfeito. Eu também, estava satisfeito, achei um filmaço até aí. Pra mim o plot twist foi o vilão olhar e ir embora. Isso. Não tinha mais o que acontecer. Né? E aquela história, o pessoal já começou a levantar, né? Começa a se ajeitar e não sei o quê. E fade in, fade out, né? Fade in, fade out. E pum, surge uma cena dentro de uma lanchonete. Isso. Um traveling que sai de uma televisão, muito bem feito, começa a narrar os fatos que nós vimos. Isso, tá passando noticiário. Dizendo que ó, as 2 meninas morreram. Que o assassino, o sequestrador foi alvejado e que está ferido, mas não foi encontrado. Então há suspeita se ele está vivo ou está morto. Né? E enquanto isso a câmera vai correndo e a gente vai escutando a reportagem. Certo? Aí passando por um balcão da lanchonete, uma mulher começa a questionar, nossa, mas que coisa esquisita, porque aí eles citam o nome. A imprensa está chamando o fenômeno, né, esse sequestrador de Horda. E aí ela fala, nossa, que nome esquisito, isso me lembra aquele cara na cadeira de roda. Quando falou o cara na cadeira de roda, eu falei, opa! Um cara na cadeira de roda? E você que era vilão? Você já estava satisfeito, já relaxado no cinema, aí você, opa! O cara na cadeira de roda? Aí eu falei pra mim mesmo, o Mr. Glass, né? O Sr. Vidro, como queiram. E aí ela recua e fala, é isso mesmo, quando não, aí uma voz fala, Mr. Glass. E ela fala, isso mesmo, e sai de cena. Quando ela sai de cena, quem que aparece? Bruce Willis. Ou o Dan, né? O Dan, o David Dunn. David Dunn. E aí ele simplesmente toma um café, não faz mais nada. Isso. Entendeu? E o filme acaba. Isso. Só que aí a nossa cabeça explode. Este era o plot twist. Guardado as 7 chaves, parece que não estava nem no roteiro. Ou seja, um plot twist depois do filme. Depois do filme. Isso não é uma cena pós-crédito. Quase uma cena pós-crédito. É uma cena pós-crédito, mas é um plot twist pós-crédito. Isso, é pré-crédito, porque ela vem antes. Eu sei. Então, mas é um plot twist quase que pós-crédito. E aí a gente entende que é o seguinte, pra quem criticou e achava durante o filme, mas isso é marmelada, como é que um cara sobe pras paredes, como é que um cara toma um tiro de 12 e não morre? Amigo, você estava vendo então um filme do universo de Corpo Fechado. Isso. Um filme de quadrinho. Isso. Você estava vendo, nós não sabíamos e estávamos até aquele momento assistindo a segunda parte da trilogia que começou com o Corpo Fechado. E agora então o David Dunn tem um vilão à altura dele. Isso. Porque o Mr. Glass não era. O Mr. Glass só foi o arauto, o cara que criou. Que criou o herói. O Gênesis, a Gênesis. Isso, em Corpo Fechado. E ele criou o herói. E na nossa teoria ele criou quem? Criou o vilão. Criou o vilão. Ou seja, foi ele que destruindo o acidente de trem. Matou o pai. Matou o pai do menino. Do Kevin. Do Kevin, que quando depois criança. Isso, depois vai virar o Horda. Ou seja, ele descobre que existe um cara inquebrável. Isso. E ao mesmo tempo ele sem querer, por acaso. Ele quebra um. Ele descobre um inquebrável e ele quebra um. Exatamente. Por acaso. Então, aí a questão do espelho de novo. Você tem o inquebrável, né, o Unbreakable, e você tem o Split. Exatamente. Né, que é o dividido. Né, ou o fragmentado. E essa rima está até na parte gráfica, onde os posters estão se conversando, né? Exatamente. O pôster de Unbreakable está conversando com o pôster de Split. Isso. No gráfico e tudo mais. Vamos ver o que o pôster do terceiro vai revelar. Para mim teve algo interessante porque eu tomei um spoiler antes do filme que seria uma trilogia. Mas eu achei que fosse uma trilogia e esse filme fosse o primeiro. Né? O Fragmentado fosse o primeiro de uma trilogia. Você sabia que ele pertencia a uma trilogia? Isso, né? Mas nenhum momento eu pensei que eu pudesse estar vendo o segundo filme da trilogia. Sim, e eu tomei o spoiler, que aí aquela história que falaram que ele pertencia ao universo de Corpo Fechado. Por causa da questão, é mencionado o Mr. Glass, então eu até sabia, mas eu também não consegui conectar. Ou seja, o Shyamalan fez a gente ficar tão distraído que a gente não associou. Sim. Não há menção nenhuma a nada. Então eu acho que assim, isso é a cereja no sundae com aquela
com aquela farofinha de castanha de caju, né? Põe aquele... Aquele creme de morango. Não, olha, é o sundae bem recheado. Então o Shyamalan voltou. Voltou com força total, fazendo o que ele queria fazer, sabe? Se ele cair um pouco, a crítica malhou ele realmente com razão em filmes que foram encomendados. Isso. Agora ele voltou a fazer até o Shyamalan na sua essência, como a gente mencionou no começo aqui, isso. O Shyamalan da época do Sexto Sentido do próprio Corpo Fechado. E depois dos Sinais de Vila. Eu acho que ele está no mesmo nível ali. Então a gente precisava realmente falar com vocês sobre Fragmentado, porque isso. Olha, são poucas as vezes. Já fazia tempo que a gente não tinha essa sensação. Isso. Né? Essa sensação, essa surpresa. De você assistir o filme e ficar maluco e querer conversar com alguém. Exatamente. A gente queria conversar entre si, queria conversar com vocês, então fica o convite para vocês conversarem aqui embaixo, deixar suas impressões, se vocês concordam com a teoria do trem, né? E por aí vai. Ou seja, continuar a conversa, acho que é mais importante do que nunca num filme do Shyamalan, e nesse principalmente. Isso. E por favor, não contem o final, não contem nada desse filme para quem não viu. Assistiu, para não estragar a experiência. Assistiu, convida a assistir. Isso. Não assistiu o Corpo Fechado, faz a pessoa assistir o Corpo Fechado. Acho que essa é a brincadeira. A brincadeira é não contar e depois discutir o assunto e tudo mais. E tal como o Corpo Fechado, é preciso assistir mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque cada vez que você assiste, você pega algo novo. Exatamente. Exatamente. Bom, ficamos por aqui, né? Convido a todos a curtir o nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Se gostou, deixa o likezinho. Isso, assina o canal no sininho, né? Isso, tica lá no sininho para ser avisado de novos vídeos. E a gente isso aí. Volta em breve. Exato. É isso aí. Estamos aí. Valeu, galera. O tempo, ó, a mosquinha aí, tinha um saco. Isso aí é bom. Isso for para o final do canal, funcionou. Pode ser. A música aí enchendo o saco. Não, foi muito natural. Vai lá. Vai entrar. Bom, 1, 2 e tá. Transtorno dissociativo de identidade. Isso, vamos de novo, porque a música passou bem na sua frente, é o que você está falando.